Olá galera, vamos dar início aí a nossas videoaulas de Excel avançado. Então aqui eu tenho uma planilha de funcionários, onde eu tenho ali o código do funcionário, o nome do funcionário e o cargo ali que ele exerce. A ideia nessa primeira aula é criar um controle de formulário em outra planilha, onde eu selecione ali um código através de um botão e ele busque para mim o nome do funcionário e o cargo daquele funcionário. Então isso aí vai ser bem simplesinho de fazer. Eu vou adicionar aqui uma nova planilha, eu estou usando o Excel 2010, né, essa versão 2010. Na 2007 também vai ser bem parecida. Então aqui eu vou criar um layout onde vai receber esse botão que me traga ali, né, o nome do funcionário e o cargo que ele exerce. Então eu vou colocar aqui um preenchimento naquelas celas, pode ser um preenchimento cinza, tá bom. Uma borda de contorno. Então formatar celas, escolher aqui, colocar um contorno nelas e retirar essas linhas de grades aqui de baixo para deixar a planilha branquinha. Então exibição, linhas de grade. Só desmarcar ela ali que ele vai retirar. Aqui eu vou colocar, vou mesclar essa primeira parte para colocar um título ali. Então eu vou pôr, por exemplo, funcionários mesmo. Pronto, editar ali para não deixar ela muito estranha. Beleza. Para inserir esses botões de controle de formulário no Excel 2010 e no 2007, eu tenho que habilitar aqui, ó, uma nova guia que não existe. Que não está aqui visível. Eu vou lá em arquivo, menu arquivo, opções. Que guia é essa? A guia desenvolvedor, onde nós vamos encontrar ali a maioria dos recursos avançados. Então eu venho aqui, ó, em personalizar a faixa de opções e tenho ali a guia está desabilitada, basta marcar a caixa de seleção e dar OK. Ela aparece lá, ó, na última, desenvolvedor. Aí eu tenho aqui, ó, inserir esse controle de formulário. Eu vou usar a caixa de combinação. Então tem aqui, ó, caixa de combinação de controle de formulário. Eu vou desenhar, né, criar essa caixa de combinação aqui. Vou deixar ela posicionada mais abaixo, depois eu posiciono ela certinho ali. Aqui eu vou criar uma célula para receber o nome do funcionário. Então deixa eu mesclar elas ali. Aqui em cima, nome. Pronto. Aqui, cargo. Prontinho. Vou colocar elas em negrito também, para dar um destaque melhor ali. Aqui eu vou ter o código dele. Então pelo código ele vai me trazer o nome e o cargo do funcionário. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar em negrito. Prontinho. Primeira coisa, eu preciso atribuir valores para esse botão. Como que eu atribuo valores a um botão? Botão direito, formatar controle. Aí vai ter ali, ó, o intervalo de entrada nele. O que ele vai exibir quando eu clicar naquela caixa de combinação ali. Então eu clico nessa setinha para poder selecionar o que eu quero que ele exiba, os códigos. Dependendo do código que eu escolher, que eu selecionei, ele vai me voltar o nome do funcionário e o cargo dele. Então selecionei ali os códigos, Enter. Vínculo da célula é o seguinte, depois eu vou precisar de usar uma célula na minha função proc, que eu vou usar para buscar aqueles códigos ali, né, aqueles nomes, aliás, e aquele cargo. Então eu vou vincular essa célula A6. Só clicar ali nela, pronto. O que essa célula vinculada vai fazer? Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar os códigos que eu selecionei. Cada código que eu escolhi aqui, ele vai mostrar para mim ali, ó, 1, 2. Então eu inserindo, eu colocando essa célula vinculada na minha função, ele vai saber de qual código aqui, ó, se trata. Então vamos inserir essa função. A função que eu vou usar para buscar o nome do funcionário e o cargo dele vai ser a função proc. Eu venho aqui em inserir função e seleciono aqui, ó, a função proc. Se ela não tiver, é só digitar o nome dela ali e pedir para ir. Prontinho, ele vai pedir esses dois parâmetros. Eu vou escolher esse de cima, valor procurado e vetor resultado. Eu vou precisar dos três. Valor procurado é sempre a referência que eu vou ter para achar o que eu estou buscando. Qual é a única referência que eu tenho ali? O código. Então eu vou selecionar, eu não posso selecionar a caixa de combinação, ele não deixa. Então eu tenho que selecionar essa célula vinculada, por isso que eu preciso de uma célula vinculada. Quando eu trocar aqui para o código 4, ele vai mostrar ali em cima 4.
5 e assim em diante. Então é a mesma coisa de eu ter selecionado o botão. Vetor procurado, onde eu quero procurar nessa planilha aqui, ó. Pode selecionar a planilha toda, exceto ali o título dela, funcionário e os cabeçalhos, código, funcionário e cargo. Aquilo ali não precisa, não tem informação nenhuma para mim ali. Vetor resultado, o que é isso? O que eu estou procurando? Eu falei que ele vai procurar nessa planilha toda, mas o que ele vai voltar para mim? Só o nome do funcionário ali. De acordo com o código que eu especificar, ele busca para mim o funcionário adequado. Então, eu tenho ali ó, o código 3, qual funcionário respectivo lá, né, o nome do funcionário que tem respectivo ao código 3, o Gustavo Henrique ali no caso. Se eu trocar aqui, ó, código 4, ele vai modificando lá, ó, 5 e assim vai, porque a referência que ele tem para buscar é o código. Agora, para fazer o cargo, é a mesma coisa. Deixa eu mesclar essas duas células aqui embaixo. Então, eu vou inserir a função procv, proc, aliás. Qual que é a minha referência, meu valor procurado? O código. Meu vetor, onde eu vou procurar? Em toda essa planilha aqui. E o vetor resultado, que eu estou buscando? Agora o cargo. Então, só a coluna aqui onde contém o cargo dos funcionários. Prontinho, da mesma forma que ele buscou a outra, ele busca ali para mim o cargo dele. Agora é só colocar, posicionar o botão ali no lugar correto dele, onde está o código. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, selecionar aquelas duas células, vou dar uma característica melhor para ela, botão direito, formatar célula, colocar ali, por exemplo, o preenchimento dela, a cor de fundo branca, colocar uma borda para ela ali, pode ser na parte superior e na parte lateral esquerda, para ela tomar um formato diferente ali. Então a nossa primeira aula é só isso aí, só mostrando mesmo como inserir esses botões, esses controles de formulário e buscar dados de uma planilha para outra. Até a próxima videoaula.